Você deseja mudanças na sua vida? Você quer mudar o seu corpo? Você quer mudar a sua vida financeira? Você quer mudar quem você é? Mas parece que alguma coisa sempre te puxa para baixo, que não adianta o que você faça, parece ser muito distante aquele sucesso, aquela vida daquelas pessoas que você vê no Instagram, aquelas pessoas que você segue, a vida dessas pessoas parece que tipo, ao mesmo tempo que você quer, lá no fundo você não acredita que é possível. Você acredita que você não consegue chegar lá? Esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje nós vamos entender a importância do ambiente. Por que é tão importante a gente estar no ambiente certo? Eu sou o Elison Santos, um apaixonado por desenvolvimento pessoal. Então, se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e bora para o vídeo. Por que é importante o ambiente? Por que a gente tem que olhar para o ambiente onde a gente está? A gente tem que olhar para o ambiente onde a gente está porque o ambiente influencia na forma como você sente. Primeiramente, antes de você querer mudar o ambiente onde você trabalha, os seus amigos, tudo isso, primeiro olhe para sua casa, olhe para o seu quarto. Como que está a organização do seu quarto? Você dorme num quarto organizado? O seu local de trabalho ele é organizado? Tá tudo clean? Porque tudo que a gente vê, a gente sente. Se o nosso ambiente é todo bagunçado, a gente sente bagunça. Se a gente tá organizado, se o nosso ambiente tá organizado, eu vou sentir que eu tô mais tranquilo, que as coisas estão organizadas. Porque o nosso ambiente é o reflexo da nossa mente. Se a gente está sempre ansioso, sempre pensando no amanhã, com a atividade atrasada, com a vida toda bagunçada, isso vai refletir no nosso ambiente, porque a gente sempre vai deixar uma coisa para depois, a gente vai ter que limpar uma coisa, a gente vai deixar para depois, a gente vai ter que lavar uma louça, a gente vai deixar para depois. Então, o primeiro passo é você olhar para o ambiente onde você vive, o ambiente onde você frequenta. Como está a organização desse ambiente? Porque depois que você organizar esse ambiente, você vai começar a sentir mais clareza, mais tranquilidade, você vai se sentir mais calmo. É muito melhor você chegar do seu trabalho e ter a cama arrumada, aquele quarto limpo, aquele quarto organizado. Dessa forma você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar menos ansioso. É totalmente diferente de uma pessoa que chega do trabalho, já chega cansada, correndo, entra no quarto, tá aquela bagunça, e às vezes a gente nem percebe porque a gente começa a se acostumar. Então, antes da gente mudar o ambiente externo, a gente tem que olhar para o ambiente que a gente está convivendo. O próximo passo é você olhar para os seus amigos. Olhe para os seus amigos, as suas amizades, porque a pessoa que você convive, nossa, eu já me peguei muitas vezes estando num ambiente que não faz sentido para mim, conversando com pessoas que não fazem sentido para mim. Olhe para os seus amigos e pense assim, eu admiro os meus amigos. Os meus amigos hoje, cara, eu quero ser igual a eles, porque o ambiente molda quem a gente é. O ambiente que a gente está vai moldar a forma que a gente se comporta. Eu digo por mim mesmo. Imagina, eu morava lá no interior de Mato Grosso, e lá, com aqueles amigos, eu tinha um tipo de comportamento. Tinha atividades que eu fazia. Porque, imagina, não adianta eu querer ir pra praia morando em Mato Grosso. Não adianta eu querer surfar todo fim de semana, andar com a galera que surfa, se eu tô num ambiente que não tem isso. Como que eu vou fazer isso? Então o ambiente nos limita. Ele vai, por mais que a gente queira ser melhor, chega uma hora que a gente estaciona, a gente paralisa. E também a gente tem que começar a ir para um ambiente novo, porque esse ambiente novo vai forçar a gente a ser uma pessoa melhor. E a gente vai começar a se moldar. Quando eu morava em Mato Grosso, eu tinha um comportamento. Depois que eu mudei para o Rio de Janeiro e comecei a morar com atletas, eu comecei a moldar quem eu era, eu comecei a mudar os meus comportamentos. Porque ali eu estava num ambiente de alta performance, onde tava todo mundo querendo ser melhor todos os dias. Então, só de eu estar naquele ambiente, eu fui obrigado a começar a agir diferente. Eu fui obrigado a me comportar melhor. Eu fui obrigado a dormir melhor, para ter um desempenho melhor. Eu tive que começar a me alimentar melhor. Eu tive que começar a ir para academia. Eu tive que começar a me preocupar com o tênis que eu jogava, porque isso influenciava no meu desempenho. No ambiente dos atletas,
eu tinha um comportamento. Quando eu ia para a faculdade, eu já me comportava de uma forma diferente, porque o ambiente molda. O ambiente molda quem a gente é. Porque ali eu tava com pessoas bem mais velhas que eu na época. Eu tive que começar a me comportar de uma forma diferente. Foi igual quando eu fui para a escola. Lá, querendo ou não, quando eu morava em Mato Grosso, eu estudei a vida toda em escola pública e quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu comecei a estudar numa escola particular muito, tipo, muito renomada na época. E ainda é. Então, quando eu entrei lá, eu falava muita coisa errada, por costume. Tipo, eu falava assim, nós vai, nós foi. Totalmente errado. Eu ainda falo algumas coisas erradas, mas já melhorei muito, muito desde aquela época. Porque é simplesmente costume. Porque no ambiente onde eu estava, aquilo era normal. Era normal falar daquela forma. Só que quando eu entrei naquele ambiente da escola, as pessoas começaram a me corrigir, porque todas elas falavam de uma forma certa. Então eu era o único diferente. Então eu me moldei o ambiente, até porque eu já tinha melhorado o ambiente onde eu estava. Então ali eu já comecei a me transformar. Eu comecei a me transformar como pessoa. E aí as pessoas que eu convivia nesse ambiente, elas já falavam de academia, porque a gente, cara, a gente precisa ter mais saúde, a gente precisa ser melhor. Ali a vestimenta, o que eu vestia, o uniforme era diferente. Eu já tive que começar a ser uma pessoa diferente. Eu comecei a frequentar ambientes que antes eu não ia. Toda sexta-feira, às vezes, a gente ia na casa de um amigo que ele era bem mais sucedido, porque a escola, ela realmente ali a galera tinha dinheiro. E eu tive que começar a mudar até a forma de eu me vestir, porque para eu frequentar esses ambientes, se eu me vestia da forma como eu me vestia antes, eu já me sentia mal. Então a gente é obrigado a mudar. É da mesma forma, quando eu entrei numa mentoria e aí eu comecei a trabalhar com essa mentora. E quando eu comecei a trabalhar com ela, eu comecei a conviver com empresários. E todos esses empresários, eles gravavam vídeo pro Instagram. Era normal gravar. Antes, ali quando eu tava convivendo só com os atletas, não era muito comum ficar gravando vídeo pro Instagram. Então, imagina, se eu tô convivendo só com os atletas, ou até quando eu tava lá em Mato Grosso, eu começasse a gravar vídeo, eu ia ser o único diferente. Todo mundo ia me zoar, a maioria das pessoas, né? Nem todo mundo, mas a gente tem aquela tendência de brincar com quem tá gravando vídeo, blogueirinho e tal. Só que ali ia ser muito difícil para eu começar a gravar vídeo, porque as pessoas, querendo ou não, sem perceber, ou às vezes sem querer, as pessoas te puxam. Porque como ela não grava, ela vai te brincar, zoar com a sua cara. Só que como eu comecei a conviver com esses empreendedores, com essas pessoas que já criavam conteúdo, que já vendia mentoria, que já estava com um canal no YouTube, começou a virar normal, começou a virar comum pra mim. Muito pelo contrário, já não é que nem era comum, era tipo assim, as pessoas olhavam pra mim e perguntavam: "Cara, como assim você não cria conteúdo ainda, Ellison? Como assim você não fala na internet?" E até hoje eu lembro do primeiro vídeo que eu gravei. Nossa, horrível. Ei, você já achou o seu porquê? Eu vim gravar esse vídeo porque antigamente eu achava que era muito difícil você ter essa produtividade, sabe? Essa disciplina. Eu olhava aquelas pessoas bem-sucedidas e eu falava, cara, pessoas se matam, o que que é isso? Pra que tudo isso? Pra que acordar cedo? Por que que eles acordam cedo? Eu tinha muita vergonha, eu travava. Só que como eu estava num ambiente onde as pessoas me incentivavam a ser melhor, eu comecei a melhorar. Então eu comecei a gravar, eu não ligava mais porque as outras pessoas iriam dizer. E aí, quando eu vim para Portugal, foi outra mudança. Quando eu cheguei aqui, eu percebi o quão importante era a questão do horário. Que no serviço, o serviço começa às 8h30 e termina às 5 horas. 5 horas em ponto, todo mundo vai embora. 8h30, todo mundo tem que estar lá. Quando é o horário do almoço, é na hora correta. Quando tem que voltar, é na hora correta. A mudança, as pessoas, você tem que se moldar ao ambiente. Aqui, querendo ou não, eu percebi muitas diferenças. E quando eu era atleta, um, um técnico aqui da França, um francês, ele foi dar treino pra gente lá e ele perguntou assim: como assim vocês já vão com tênis de treinar vestido desde casa? Isso vocês não devem fazer isso. Vocês devem ir com outro tênis e quando chegar lá, porque teoricamente a quadra tem que estar limpa, né, todas as vezes, você não vai sair com o tênis todo sujo da rua e sair sujando a quadra. Você vai com calçado e quando chegar na quadra você troca.
E foi uma coisa que eu percebi aqui na Europa, que aqui as pessoas têm esse costume de ir com tênis, chega na academia, se troca, treina, toma banho e depois já sai. Que isso, querendo ou não, não é todo lugar. E isso é para tudo. As pessoas têm o costume de também sempre estar bem vestida. Então você começa a moldar. Você começa a sair de casa, você já não sai de qualquer jeito. Um hábito que eu tinha no Brasil, que eu mudei aqui, é que no Brasil eu não ligava muito de sair de tênis. Agora aqui, todas as vezes que eu saio, nem que seja para ir na esquina, eu calço tênis. Sendo que no Brasil era simples, até por conta do frio também, né? Porque o frio no pé, nó. Mas aí você acostuma tanto que até quando tá calor você quer calçar o tênis, porque é melhor para andar e tudo mais. Mas querendo ou não, o ambiente molda um pouco o seu caráter. Então aqui, as pessoas chegam aqui, você vê o quanto as pessoas são, tipo, que você pode confiar, que você molda, você, tipo, aqui é muito mais seguro, então aqui eu tenho um comportamento diferente, aqui é mais tranquilo para eu sair com o celular na rua, para eu gravar um vídeo na rua, então aqui eu já mudo o meu comportamento, só que quando eu voltar para o Brasil, ou seja, para qualquer outro lugar que seja um pouco mais perigoso, que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, eu vou mudar o meu comportamento. Então, a gente tem que se inserir em novos ambientes para ir moldando, só que a gente tem que ser intencional, a gente deve ir para o ambiente que a gente quer se tornar. Porque se a gente anda com 5 pessoas ruins, a gente vai ser a sexta. Se a gente anda com 5 pessoas boas, a gente vai ser a sexta. Então, esse é o espírito, essa é a questão do ambiente, ser intencional. Quais são os ambientes que você tem frequentado? Se você anda com 5 pessoas que não têm futuro, adivinha o que vai acontecer com você? Se eu ando com 5 pessoas que não têm futuro nenhum, o que vai acontecer comigo? Agora mesmo eu comecei a trabalhar, estou numa nova etapa, estou convivendo com pessoas que em simplesmente 2 semanas que eu estou trabalhando com a pessoa, eu comecei a mudar como eu me visto, só de estar andando com essas pessoas, porque a pressão veio pra cima de mim. Wellington, como assim? Você não deve usar esse tipo de roupa. Como que você quer chegar nesse patamar usando esse tipo de vestimenta? Então eu já comecei a transformar a forma como eu me visto, a forma como eu falo, porque as pessoas se vestem, se portam de uma forma diferente. E aí a gente só vai crescendo na vida. Então olha as pessoas que você tem escutado. As pessoas que você tem escutado estão falando sobre coisas boas ou sobre coisas ruins? Comece a reparar os ambientes que você frequenta. Porque esses ambientes vão realmente transformar a nossa mentalidade. Então, realmente, seja intencional, mude o seu ambiente, porque isso vai mudar os seus pensamentos, vão mudar os seus comportamentos e automaticamente vão mudar os seus resultados. Às vezes você quer muito, mas é igual aquele caranguejo. Dizem que o caranguejo, se você colocar caranguejos dentro do balde, quando um subir, os outros vão lá e puxam ele para baixo. Então, cuide, olhe para as pessoas que você tem convivido, que eu tenho certeza que o seu resultado vai começar a se transformar. Assim como aconteceu comigo. A minha vida tem se transformado pelas pessoas que eu estou conhecendo e pelos ambientes que eu estou frequentando. Então, se isso fez sentido para você, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você acredita que tem que ver esse vídeo e bora pra cima, deixa a sua curtida aí e um excelente dia para você.